Muito prazer, eu sou o Ricardo Hiroshi Matsumori, estudante da UTF-PR aqui de Toledo, faço o curso de Engenharia da Computação e hoje eu queria trazer uma discussão aqui sobre a dedução da fórmula de Bhaskara. Eu acho uma discussão interessante porque a gente aprende lá no 7º, 8º ano a usar ela para resolver as equações de segundo grau, mas dificilmente se pergunta por que ela funciona, de onde ela veio, e hoje eu queria esclarecer esses pontos. Primeiramente, a gente tem aqui a forma geral das equações do segundo grau, né? Um coeficiente a multiplicado por uma variável x ao quadrado, mais um coeficiente b multiplicado por x, mais um coeficiente c independente. Mais para frente lá, a gente aprende que o C não tá multiplicado por nada, né? Ele, na verdade, está multiplicado por x elevado a zero. Só que qualquer número diferente de zero elevado a zero dá 1. Então, como no elemento neutro da multiplicação, aqui não muda nada. Então, se eu quiser achar as raízes da equação, nesse caso, seriam os valores de x que satisfazem a equação, que tornam ela verdadeira. Então, o objetivo seria isolar o x. Só que eu tenho um x ao quadrado, eu tenho um x à primeira. Isso não é tão trivial quanto parece. Mais fácil aqui, para começar, posso dividir todos os termos por a, para ficar só x ao quadrado. Então, dividindo todos por a, ficaria x ao quadrado mais bx sobre a mais c sobre a. O zero dividido por a continua zero. Claro, considerando que para ser uma equação do segundo grau, o a ele não pode ser zero, senão seria uma equação do primeiro. Então eu posso dividir por a. Agora já não é mais tão imediata a ação que a gente tem que tomar. Mas tem uma ferramenta muito importante que a gente aprende em geometria analítica que se chama completar quadrados. E ela parte do princípio do trinômio quadrado perfeito, que seria dados dois números aqui que eu vou chamar de m e n, se eu elevar a soma deles ao quadrado, eu vou ter um trinômio quadrado perfeito, que a gente aprende lá em fatoração no fundamental. Então, o resultado seria n ao quadrado mais 2 vezes m vezes n mais n ao quadrado. O que isso quer dizer para nós? Se eu tiver um trinômio quadrado perfeito, eu posso representar ele como o quadrado da soma de dois termos. E se eu tiver essa expressão, eu consigo tirar a raiz. E aí eu transformo um grau 2 em grau 1 e facilita um pouco as coisas. Então, fazendo um paralelo aqui da nossa equação do segundo grau com o trinômio quadrado perfeito, eu identifico que o m ao quadrado seria o nosso x ao quadrado naquela equação, né? Dessa igualdade, eu consigo achar que m é igual a x. E aqui o m ele aparece em dois termos, né? Um ao quadrado, o outro ao primeiro, que é a mesma coisa lá com o nosso x ao quadrado e depois o x à primeira. Então, o 2mn naquela equação seria o equivalente a o bx sobre a
Só que a gente já concluiu que o m é igual a x. Então eu posso dividir os dois lados dessa equação por x, cortaria aqui e aqui. E para descobrir o n, eu posso dividir os dois lados por 2, né? Ficaria n é igual a b sobre 2a. E o nosso n ao quadrado, aqui na nossa equação do segundo grau, não aparece, né? Porque que termo vezes esse que daria o c sobre a, não é isso que a gente quer. Só que como a gente já tem um n, consegue achar o n ao quadrado simplesmente elevando ele. Então a gente conclui que o n ao quadrado é igual a b vezes b ao quadrado, sobre 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. E aqui a gente já tem o x ao quadrado, o x à primeira, e a gente quer o outro termo. Eu posso então simplesmente somar aqui, né? X ao quadrado mais bx sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais c sobre a é igual a... Por se tratar de uma igualdade, eu não posso acrescentar uma coisa de um lado na balança e do outro não, senão eu perco o equilíbrio. Então, se eu somei esse ter b ao quadrado sobre 4a ao quadrado desse lado, eu somo do outro, para não ter problema. E fazendo um paralelo daquela equação com essa, eu vejo uma certa semelhança aqui, né? E a gente já concluiu que o n é o x e o n é o b sobre 2a. Então eu posso representar esse termo pela soma desses dois elevado ao quadrado. Ficaria x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Esse c sobre a eu quero passar para o outro lado também. Então eu subtraio ele dos dois. Aqui desse lado ele cancela, vai ficar negativo o outro. Menos c sobre a. Só que eu posso deixar isso aqui mais interessante, né? Se eu quiser representar essa subtração de frações como uma fração só, eu tiro o mínimo, que aqui no caso seria o próprio 4 ao quadrado. Então, eu posso escrever da seguinte forma: b ao quadrado menos, para esse aqui ficar com o mesmo denominador, eu multiplico em cima e embaixo por 4a, então 4a vezes c, 4ac, e agora todos sobre o mesmo denominador, 4a ao quadrado. E como eu tinha falado anteriormente, agora que ele está escrito como o quadrado de uma soma, eu posso tirar a raiz dos dois lados, né? E aí ficaria assim. Raiz de x mais b sobre 2a ao quadrado é igual se eu tenho a raiz de uma divisão, eu posso representar como a divisão de raízes. Então ficaria raiz de b ao quadrado menos 4ac como numerador, e embaixo raiz de 4a ao quadrado.
Só que essa aqui é uma raiz imediata. Eu posso já tirar direto. Raiz de 4, 2, raiz de A ao quadrado, A. E aqui tem um detalhe muito importante. Eu não posso simplesmente cortar a raiz com o quadrado por um detalhe. Se eu tenho raiz de x ao quadrado igual a 49, igual a 7, por exemplo. Igual a 7. Quais valores de x que satisfazem essa equação? A gente sabe que 7 é a raiz de 49. Então, eu posso aqui elevar o quadrado dos dois lados. Para tirar a raiz, ficaria x ao quadrado igual 49. Só que tanto o 7 é uma solução para o problema, quanto o menos 7 os dois ao quadrado são igual a 49. Por isso, o x aqui para essa equação teria duas soluções. Só que para um caso genérico, a gente tira ele da raiz como módulo de x. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, módulo de x. Ficaria, então, módulo de x mais b sobre 2a é igual. Essa subtração aqui, b ao quadrado menos 4ac, não tem uma raiz imediata. E eu não consigo determinar os valores porque esse b, o a e o c são valores genéricos, que não tem um valor específico. Então eles continuam dentro da raiz. B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. O módulo, o que ele quer dizer pra gente? Ele quer dizer que essa expressão aqui dentro vai ser sempre positiva. Mas essa é só uma forma coloquial de se dizer. Na verdade, a definição de módulo é a seguinte: módulo de x é igual. Vai ser uma lei de formação. Módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero e menos x se o x for menor que zero. E o módulo tem essa definição. Por quê? Se o número dentro do módulo for positivo, ele não vai fazer nada, não vai alterar nada. Se ele for negativo, troca o sinal para ficar positivo. Então, dessa equação, eu tiro duas possibilidades. Vai ter um caso em que o x mais b sobre 2a ele é maior ou igual a zero, e aí o módulo não vai atuar sobre ele, e a equação fica desse jeito: x mais b sobre 2a é igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E tem o caso em que x mais b sobre 2a é menor que zero. Nesse caso, o módulo vai atuar sobre ele trocando o sinal. Então vai ficar menos x mais b sobre 2a é igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Aqui eu posso multiplicar os dois lados por menos 1 para deixar o lado do x positivo. Então ficaria x mais b sobre 2a
é igual menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Só que ainda não está do jeito que a gente quer, né? O x ainda não está isolado. Para finalizar aqui, basta subtrair o b sobre 2a dos dois lados para isolar o x. Seria x é igual raiz de b ao quadrado menos 4ac menos b sobre 2a sobre 2a. Como esses dois têm o mesmo denominador, eu posso escrever na forma de uma fração só. Então fica menos b todos sobre 2a. E aqui é a mesma coisa. X é igual a menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac menos b sobre 2a. E se eu quiser juntar esses dois casos em uma única fórmula, ficaria x é igual. Geralmente escrevem o menos b na frente, né? Mas tanto faz. Mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac menos b sobre 2a. Então, esse mais ou menos ele surge daqui do módulo, porque tem os dois casos e tem que considerar os dois. E aí, finalmente, a gente chega na nossa fórmula de Bhaskara. Mas tem um detalhe aqui. Tem uma certa polêmica em chamar essa equação de fórmula de Bhaskara, porque só no Brasil a gente chama ela assim. Alguns matemáticos criticam isso, não gostam, e no resto do mundo chamam simplesmente de fórmula de resolução de equação do segundo grau, que é mais genérico e não atribui todo esse trabalho ao Bhaskara. E tem também essa ferramenta de completar quadrado, ela tem uma significação geométrica. Aqui, considerando um quadrado de lado x por x, todo mundo concorda que a área dele vai ser x ao quadrado. E se a essa área eu somar uma outra aqui, um retângulo de lado x e b sobre a. Essa área desse retângulo vai ser bx sobre a e a do quadrado x ao quadrado. Mas aqui que é a grande sacada, se eu quiser dividir esse retângulo e representar ele da seguinte forma. Olha só, eu faço uma divisão aqui ao meio. Esse lado continua sendo x. Aqui fica b sobre 2a, que é metade da medida antiga. E a outra metade que estava aqui, eu represento ela aqui. Esse lado também vai ser x. Esse ladinho também vai ser b sobre 2a. E a área, repare, continua a mesma coisa. X ao quadrado mais bx sobre a. Só que isso aqui ainda não é um quadrado, né? Esse lado é x mais b sobre 2a. Esse aqui também, só que falta um pedacinho. Esse pedacinho se dá por esse ladinho vai ser igual a esse, b sobre 2a, e esse lado aqui embaixo vai ser o mesmo do retângulo lá de cima, também b sobre 2a.
E a área desse quadradinho vai ser justamente b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Essa foi a parcela que a gente somou aqui dos dois lados para poder manipular a equação. E essa é a significação geométrica de onde veio. Bom, gente, muito obrigado. Era isso que eu queria tratar nesse vídeo. E se vocês gostaram, curtam aí, comentem, enviem para os amigos. E se tiver alguma crítica, algum erro que eu cometi também, por favor. Obrigado.